Boa noite, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí para mais uma, né? Para mais uma live especial de um tema que vocês me pediram essa semana. Então, tive que voltar aqui para a gente, né? Contemplar aí esse tema super importante e bem interessante que vocês sugeriram lá na aula de quarta-feira, né? Que foi o último dia da nossa imersão. Hoje vamos falar sobre KTV e sobre diálise isolada. Tá? Então vamos chegando, vamos aí se aconchegando, já vão me dando retorno se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se está tudo certo, para a gente poder então começar sem muita enrolação. Tá? Vocês sabem que as vagas estão abertas para a nossa comunidade, inclusive hoje, tá? Essa live especial é para comemorar e encerrar aí o último dia com o valor promocional, tá? Então a gente sempre reforça que é um investimento que vocês fazem em conhecimento, que é algo, né, que ninguém vai tirar de vocês nunca, né? Aquilo que a gente aprende e com certeza será um grande diferencial na sua vida, pode abrir muitas portas para aquelas pessoas que estão procurando novas oportunidades, ou para quem já trabalha, gente, eu tenho alunos aí com mais de 15 anos de experiência e não se acomodam, né? Ficam buscando cada vez mais conhecimento, sair da mesmice, sair do modo robô, sabe aquele módulo que a gente chega, faz ali o que tem que ser feito, não sabe nem o porquê que está fazendo. Muitos profissionais trabalham aí há anos no setor e não sabem por que apertam botões ou o que significam esses sensores, esses alarmes, não tem essa noção. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje é porque você quer realmente aprender mais e, né, além do que a gente entrega, né, nessas imersões, nessas lives especiais, a gente tem preparado para vocês dentro da comunidade, né, para quem sempre tem essa dúvida do que é a comunidade é o nosso curso completo, onde a gente tem mais de 20 módulos, tem mais de 200 páginas de PDF disponíveis para, né, como um mapa mental para vocês terem o conteúdo escrito também, além das videoaulas gravadas. Então, assim, tem muita coisa. Além das mentorias, né, quinzenais comigo, sobre temas diversos, profissionais de outras áreas que vêm para acrescentar, né, conhecimento, e o grupo no WhatsApp, que é onde a gente tem então a nossa grande comunidade, né, onde há muita troca de experiências, retirada de dúvidas, colegas que se ajudam, oportunidades de emprego. Então, assim, é muita coisa boa, tá? Muita coisa boa, além do certificado de 120 horas, e a gente já está vendo com a equipe do suporte para a gente dar o upgrade, tá? No nosso curso para o certificado de 180 horas, tá? De 180, porque realmente é um conteúdo que ele é infinito, né? Se a gente for realmente somar todas as lives que são colocadas, essas aulas que a gente tem de imersão, as mentorias, mais as horas de bate-papo que a gente tem nos grupos, então dá muito mais do que isso, tá? Então, vocês pediram e a gente já está vendo essa questão do upgrade aí da nossa carga horária, tá? Do nosso curso. Mas acho que já, né? Vocês me deram aí o retorno, tá tudo certo. Já vi que tem gente do Brasilzão todo. Então sejam todos muito bem-vindos. Novos alunos da comunidade, sejam bem-vindos. O pessoal já está entrando para o grupo, né? Já está tendo acesso à plataforma. Alunos antigos também que me acompanham aí há mais de anos, sejam bem-vindos também. E hoje a gente vai falar então sobre esse assunto, tá? Que é diálise isolada e KTV, tá? Que eu começo? Coloca aí pra mim, o que vocês querem que eu comece? Falando de KTV ou de diálise isolada? Enquanto isso, vou tomar... Ah, gente, enquanto isso, bem lembrado, peguei minha caneca aqui, pra falar que hoje a gente vai revelar o sorteio, né? Do ganhador do treinamento do Tego, né? Na aula a gente vai ter o treinamento, o sorteio do treinamento do Tego, e quem ganhar vai levar a caneca e o café, né? Tinha até me esquecido, olha, tá até em conjuntinho esse rosa com a caneca rosa. Vamos pôr? Pode ser. Tá bom, gente. Depois da live a gente coloca no Insta, beleza. Então, quem ganhar, a gente vai mandar para a pessoa e a clínica vai ganhar esse treinamento aí
totalmente gratuito com o pessoal da Medicorp, com a enfermeira especialista. Não sou eu que vou dar, tá, gente? A enfermeira especialista da Medicorp, e vai ser muito bom. Para a unidade que ganhar, eu tenho certeza que vai ser excelente. Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando sobre diálise isolada, tá? Diálise isolada. A diálise isolada, então, para que ela é indicada? Para pacientes que precisam tirar um grande volume de líquido em um tempo menor, tá? Ou então fazer uma diálise somente para remoção de líquido, sem precisar da limpeza do sangue, tá? Então, a diálise isolada, ela não tem a limpeza do sangue do paciente, ao contrário da diálise ali, da hemodiálise convencional, que a gente tem os banhos e tem a UF e, né, durante todo o tempo, a máquina, né, ela limpa o sangue do paciente e faz a remoção do volume também. Na diálise isolada, a gente só tem remoção de volume, a gente não tem limpeza do sangue. Por isso que ela não é indicada rotineiramente para os pacientes renais crônicos, tá? Aqueles que estão em programa dialítico aí por tempo indeterminado, né? Então, essa modalidade, né, esse tratamento, ele não é tão comum, né, com os crônicos. A gente vê mais com os pacientes dos agudos, tá? Os pacientes que têm a insuficiência renal aguda, que às vezes estão com anúria, né? Estão tendo um volume, estão retendo muito volume, e aí o médico prescreve para ter uma retirada maior desse líquido, sem mexer na questão aí nos eletrólitos, tá? Nos crônicos a gente pode, por exemplo, um paciente que chega em edema agudo, então o paciente está com, sei lá, 8 quilos para tirar e eu preciso tirar peso rápido dele, tá? Mas eu preciso que ele dialise, né, todo o tempo. Então, sem estabilizar, sem baixar muita pressão, a gente consegue remover através da diálise isolada esse volume mais rápido. Então, se numa diálise convencional a gente consegue, por exemplo, tirar 4 quilos em 4 horas, numa ultrafiltração, numa diálise a seco, né, numa diálise isolada, a gente consegue, por exemplo, tirar 2,5 litros em 1 hora, dependendo da prescrição. Então, a gente consegue retirar um volume maior de líquidos em tempo menor, tá? Algumas máquinas, elas têm essa função, tá? Outras não, mas tem como a gente fazer da mesma forma, tá? Nenhuma delas não vai permitir que a gente faça, tá, essa programação. Na máquina da Fresenius, a gente tem, então, a opção aqui no menu de UF, tá? A gente tem essa parte aqui do lado da nossa programação, tá? A gente tem, então, valores ISO, que é a diálise isolada, tá? Então, aqui a gente tem... A máquina tá com sede, hein? Ela tá falando que tá com falta de água aqui. A gente tem... Dá uma ajustada aí na torneira, Gu, para nossa máquina não ficar com sede. A gente tem, então, essa opção dos valores ISO, tá? Que são os valores isolados. Para a gente poder utilizar aqui, a gente precisa primeiro fazer a prescrição nos valores de UF normal, tá? Então, por exemplo, esse paciente, ele precisa remover 6 quilos, tá? Em 4 horas. Aqui na divisão, a gente tem, então, uma taxa de UF de 1.500 ml por hora. Então, em todas as horas, a máquina vai remover a mesma quantidade de líquidos. Mas esse paciente com 6 quilos, ele está com falta de ar, é um paciente que está apresentando alguma intercorrência, tá? Então, a gente consegue fazer essa programação para a gente tirar esse paciente da urgência, né, sem ter que esperar essas 4 horas. Então, aqui, por exemplo, tá? O objetivo da isolada, eu posso colocar 2,5, que é 1 quilo a mais do que iria programar na diálise normal, em 1 hora. E eu vou confirmar. Aí, o que acontece, tá? A diálise isolada, então, ela não tem banho, tá? Ela não tem banho, então eu preciso simular aqui que eu vou colocar meu paciente de diálise, então eu vou pôr essa fitinha preta aqui no sensor do cata-bolhas para simular como se tivesse sangue. E a máquina, ela faz automaticamente o corte do fluxo do dialisato, tá? Quando eu ligo
o menu de UF. Então, eu vou colocar aqui, vamos ver se vai dar certo, se não vai ficar muito... Vou até cortar um pouquinho. Para a gente colocar, então, aqui no nosso sensor. Então, ó, ela já tá até apitando, então ela já reconheceu que o meu paciente está em diálise, tá? Deixa eu colocar os isoladores aqui para ela não ficar alarmando a pressão venosa. Vou aumentar aqui o meu fluxo. E vou subir aqui minha pressão venosa. Tá, para a máquina não ficar pitando. Ah, nem deu tempo. Na hora que eu coloquei, ela já entrou. Então, eu vou fazer, tá? Novamente. Vou resetar aqui para a gente fazer novamente a programação para vocês verem, tá? Deixa eu só desligar aqui. E aí vocês prestem bastante atenção, tá? Prestem bastante atenção aqui nessa parte, tá? Onde a gente tem, então, o menu do dialisante e o menu de UF, tá? Deixa eu resetar os parâmetros, então. E eu vou fazer a programação novamente. Não quero desligar o paciente. Eu vou vir e vou fazer a programação. Então, eram 6 quilos, tá? Em 4 horas. E aqui, então, 2,5 litros em 1 hora. E eu confirmo, tá? A hora que eu, então, ligo, tá? A hora que eu ligo, então, o meu menu da UF, automaticamente a máquina desliga. Ela desliga o fluxo do dialisante, porque ela entende que com aquela programação eu só quero remover líquidos do paciente sem dialisar. E ela corta o fluxo, tá? O fluxo do dialisante. Quando ela, tá? Chegar aqui em ar no sistema, hein? Tá com ar dentro do sistema, mas não é no catabolhas. Quando aqui chegar, tá? Em 3 horas, né? Ela automaticamente vai ligar o fluxo, tá? Então, automaticamente ela liga o fluxo e a diálise desse paciente segue normalmente, tá? Normalmente, quando ela atinge essa primeira hora e o volume que foi removido, tá? Isso ela faz, então, automaticamente, tá? Automaticamente ela faz essa programação. Ah, mas a minha máquina não tem... Isso depois vai para a caixinha de pergunta, hein? Pessoal da New Service, já se prepara que uma vez fizeram pergunta sobre ar no sistema. Provavelmente deve ser porque está sem a conexão dos Hansens aqui. Eu vou conectar para ver se para. Porque, na verdade, essa máquina, né, ela... Com certeza é isso, né, gente? Porque ela vai precisar de um lugar para ela remover esse líquido que está saindo do paciente. Então, ela precisa estar com os Hansens conectados, tá? Então, foi até bom que ela deu esse alarme. Ela precisa estar com os Hansens conectados, mesmo que não vá banho, porque é por ali que vai sair esse líquido que está sendo retirado do paciente, tá? Então, aqui, a hora que atingir, então, o tempo de 1 hora, tá? Ela volta automaticamente o fluxo do dialisato e o menu de UF continua ligado. E ela vai, então, remover o restante de líquido que falta, né? Então, de 6 quilos, tiraram 2,5. Ela vai remover, então, 3,5, 4,5, 5,5, 6. Isso mesmo. 3,5 nas últimas 3 horas, né? No restante das 3 horas, tá? Ah, mas a minha máquina, então, ela não tem essa opção, né? Eu tenho aqui o menu de UF, mas ela não tem essa opção de dar diálise isolada. Como que eu faço?
Aí a gente vai precisar, então, trabalhar por partes, tá? A gente vai precisar, então, trabalhar por partes. Eu vou tirar aqui, porque eu não preciso mais. Então, eu vou cancelar aqui o tratamento para ela abrir aqui as minhas janelinhas. E eu vou resetar novamente esse parâmetro, tá? Então, aqui, né, ela está estabilizando o banho. Mas, por exemplo, a minha máquina, então, não tem essa opção. Como que eu faço? Então, eu vou vir no menu de UF e eu vou prescrever aqui na minha máquina por partes. Então, primeiro eu vou colocar os valores que eu quero da diálise isolada. Então, eu vou querer 2,5 em 1 hora, tá? Vou confirmar. Vou ligar a minha UF e aí, manualmente, eu venho e desligo o meu fluxo dialisato. Isso para qualquer máquina, tá? Coloco ela em bypass, corto os banhos, aí cada modelo tem uma forma de você cortar os banhos, tá? Então, aqui você vai programar e ela vai remover, então, 2,5 em 1 hora e aí ela vai zerar, tá? Quando ela terminar, então, essa 1 hora, ela vai dar como se tivesse terminado o tratamento do paciente. E aí, zerou, eu venho em parâmetros do sistema, reseto novamente e faço, então, a programação restante, que são os 3,5 em 3 horas. Confirmo, ligo a UF e ligo os banhos, para que meu paciente termine, então, de tirar esse volume no restante do tempo. Isso para os pacientes crônicos. Ah, mas o meu paciente é um paciente que veio fazer uma diálise extra, por exemplo. Tá? Ele não precisa, né, filtrar, ele fez a diálise dele normal ontem, mas ele precisa ainda tentar tirar um pouco mais de peso e o médico quer que ele faça somente a diálise isolada, somente uma UF. Tá? A gente pode, então, programar aí 3 horas, 3 quilos e deixar o fluxo desligado. E pode ser assim a diálise todo o paciente, caso o médico queira que ele faça essa diálise a mais. Ou uma diálise, por exemplo, da UTI, um paciente que está precisando somente retirar volume, a diálise inteira dele pode ser com os banhos cortados, tá? Com o banho em bypass ali, porque ele não vai precisar dialisar, ele só vai precisar retirar o volume, tá? Então, pode ser feito dessa forma, certo? Muito simples, muito fácil, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa entender que a diálise isolada tira apenas volume, ela não limpa o sangue do paciente. Então, para os crônicos, não é algo que é realizado aí com muita frequência, somente em casos aí especiais. Por exemplo, um paciente em edema agudo, um paciente com muito peso acumulado, precisa fazer sessões extras, o médico pode optar por fazer diálise isolada ao invés da diálise convencional nessas sessões aí extras, tá? Porque às vezes ele tem os exames normais, o potássio dele é normal, então não precisa, tá, ficar aí dialisando com tanta frequência. Fácil, né, gente? O que a gente não pode esquecer é de sempre resetar, se for feito de forma manual, a gente resetar os parâmetros, tá? Para eu não fazer a programação em cima do que já foi retirado, tá? E zerar tudo para fazer uma programação nova. Tá? Isso é importante sempre a gente lembrar. E aí, a gente vai falar então sobre a programação do KTV. Tá? A programação do KTV também é muito importante. Coloca aqui para mim se vocês sabem o que é o KTV. Tá? O que é essa sigla, né? Eu sei que tem gente que sabe, gente que não sabe. Eu sei que tem gente que trabalha há muitos anos, não sabe o que é KTV. Tá, gente? Eu sei porque eu trabalho há 17 anos, comecei lá atrás como auxiliar de enfermagem, assim como grande parte de vocês. E assim, né, como vocês, eu também sei que muitos profissionais não estão dispostos a ensinar, tá? Não querem pegar na sua mão, não querem te dar detalhes. Muitas vezes não é nem por má vontade, é porque também não sabe, tá? Muitos enfermeiros a gente vê por aí que também não têm qualificação, às vezes fizeram a graduação, tem essa qualificação, mas, por exemplo, o que eu sei hoje não foi no curso técnico, não foi na graduação e nem na pós-graduação que eu aprendi. E é isso que eu quero trazer para vocês, esse conhecimento que vocês não vão adquirir trabalhando ou dependendo de profissionais com boa vontade de ensinar.
tá? Então, por isso essa necessidade, essa importância da gente estar buscando, tá? Estar se aprimorando cada vez mais. Então, vamos falar, eu sei que tem gente que sabe o que é KTV, tem gente que não sabe o que é KTV. Eu não vou detalhar todos os detalhes do KTV, porque lá dentro da comunidade, dentro da plataforma, a gente tem uma aula somente sobre KTV. E aqui eu só vou explicar como a gente faz a programação, tá? Então, se vocês querem coisas mais profundas, gente, vocês têm que vir comigo, tá? Aproveitar essa última oportunidade, último dia com desconto, tá? Para vocês virem para dentro da comunidade, porque realmente vale muito a pena, tá? Aonde então eu faço a programação do KTV, tá? Então, o KTV, ele é um indicador de qualidade de diálise. Ele mostra pra gente se o paciente, né, o monitor do Clearance Online, ele mostra pra gente se aquela diálise que o paciente está tendo está boa, tá? Então, a gente consegue diariamente ir acompanhando a diálise desse paciente, o KTV desse paciente. O que realmente a gente leva em consideração é o KTV que a gente faz através do sangue, tá? Por isso que a gente tem as coletas dos exames mensais, principalmente aí os indicadores de ureia, tá? Que são utilizados nos exames mensais. Ureia pré, ureia pós, peso pré, peso pós, tá? Quanto o paciente tira e tempo de diálise, tá? Tudo isso é importante para a gente determinar o KTV real do paciente. Por aqui a gente consegue ter essa noção das diálises ali semanais do nosso paciente, tá? Então a gente vem na representação de diálise e aqui então, tá? A gente tem os dados da OCM, tá? Que é o monitor do Clearance Online, tá? É isso que ela dá. Aqui, o que a gente precisa então para programar o KTV? Peso seco do paciente, tá? Então, isso é importante, porque através do peso seco e através do volume que foi colocado aqui de UF, a máquina faz esse cálculo que a gente precisa. A altura, esses dados são importantes também para saber a superfície corporal do paciente, né? O peso, então, para o KTV isso é importante, então, 1,72. A idade, por 48 anos. O sexo do paciente masculino ou feminino, isso tanto faz, tá? Aqui a gente sempre tem que manter ligado para a gente poder ter esse cálculo. KTV objetivo é quanto que eu quero que esse paciente atinja, então através dessa referência a gente vai saber se o paciente está atingindo ou não, então aqui a gente utiliza 1,3 como mínimo para o nosso paciente. O objetivo a gente não é editável, tá? Porque é a máquina que faz o cálculo. Intervalo de medição, tá? A cada quanto tempo essa máquina faz essa medida para saber quanto tá. Eu posso mudar. Então aqui, que a gente é padrão, né? A maioria das máquinas vem configuradas assim, são 25 minutos, tá? Então a cada 25 minutos essa máquina faz essa verificação. E aí ela tem as pré-programações. Então é 25, 37, 50, 1h02, 1h15, 1h27, 1h40. Então a gente consegue, eu quero que verifique o KTV desse paciente só uma vez. Sei lá, então em 4 horas o intervalo vai ser de 4 horas. Não, eu quero que verifique uma vez depois de 2 horas de diálise. A gente deixa, né, com 2 horas só que vai verificar o KTV. Mas é importante a gente ter, né, esse tempo mínimo, porque a gente consegue tomar algumas medidas, né? Melhorar o fluxo do acesso, a gente consegue ver se tem como a gente realmente melhorar a diálise desse paciente, tá? O HCT, então, é quanto está o hematócrito do paciente. Muitas vezes a gente não tem esse dado na hora de fazer a programação, então a gente deixa em 35 mesmo, que é o que a máquina já vem pré-programada. E o V de ureia, a máquina também faz o cálculo através da superfície do dialisador, quanto de ureia essa diálise está conseguindo remover, tá? Desse paciente. Então, esses dados são importantes. Então, o K é o K da ureia, tá? O volume de depuração da ureia. O T é o tempo, tá? E o V é o volume, tá? Que é o volume
corporal aí do meu paciente. Então, através do peso do pé, do pós, o V é através do peso pé e pós, o T é o tempo, tá? E o K, que é o volume de depuração, a capacidade que o meu dialisador tem de remover a ureia da diálise desse paciente. Tá? Então, esse dado ele é extremamente importante, então a gente faz a programação, tá? Eu confirmo, e aí se eu quero ter esse dado presente aqui na minha tela, eu vou colocar os dados da OCM, que é o 7 nessa máquina. Aqui eu consigo acompanhar, assim que eu olho para a máquina, eu consigo acompanhar, tá? Como está esse KTV. Então, o que é importante a gente ver, tá? Plasma, o sódio plasmático aqui e o clearance, tá? Para a gente não faz muita diferença, porque é o que a máquina está conseguindo, né, fazer, a gente não consegue mudar, tá? Agora aqui ela vai me dar o KTV, tá? Que está no momento da medição e quanto falta, tá? Para o paciente atingir esse KTV. Então, se aqui, por exemplo, o paciente está faltando 2 horas para ele terminar a diálise e o objetivo do KTV está aqui com 2 horas e meia, a gente já sabe que esse paciente não vai atingir o KTV programado nessa diálise, tá? Porque aqui falta meia hora a mais do que o quanto falta para ele terminar a diálise, tá? Mas se aqui falta 2 horas, tá? E aqui o meu objetivo está em 50 minutos, eu sei que meu paciente vai atingir além daquilo, tá, que eu programei para a diálise dele. Então, quer dizer que ele está com uma diálise, tá, eficiente. Então, é importante a gente sempre ver. A máquina, ela dá sinais, então ela vai dar KTV baixo, quando o paciente realmente está muito longe de atingir. E aí, quando ela dá esse alarme, né, a gente tenta ver o que a gente pode fazer para melhorar a diálise desse paciente. Tá? É um catéter que está com fluxo ruim, né? É um fluxo da bomba de sangue que está baixo, eu posso subir mais, porque quanto mais vezes o sangue do meu paciente passar pelo dialisador, melhor vai ser a hemodiálise dele. Então, esses sinais e esse gráfico aqui, ele serve para mostrar para a gente que a coisa não está boa e a gente pode melhorar, fazer medidas, tá, para melhorar. Então, o KTV, obviamente que ele é muito mais complexo, né? A gente tem muito mais coisas para detalhar sobre ele, porém, aqui na aula de hoje a gente vai ver, então, a gente viu, né, a programação, né, a importância dele, então ela mostra a qualidade da diálise do meu paciente. Se toda a diálise do meu paciente está atingindo menos de 1 de KTV, 0,7, 0,8, quer dizer que a diálise dele não está tão eficiente quanto poderia. Às vezes a gente não pode fazer nada, né? É um acesso que é ruim, é uma fístula que é mais fraca, é um paciente que ganha muito peso, é um paciente que tem uma alimentação, por exemplo, muito gordurosa, dificulta a limpeza desse sangue. Então, assim, tem coisas que a gente não pode, mas o que está em nossas mãos fazer é entregar a prescrição médica com o fluxo adequado, com a agulha no calibre adequado, fazer a programação correta dessa máquina e, né, realmente entregar aquilo que está prescrito. Não ligar o paciente, deixar um fluxo baixo, virar as costas e depois de 1 hora voltar para ajustar esse fluxo. Tá? Então, sempre antes de mudar de estação, né, a estação do paciente, terminei de ligar ele, ajustei, a máquina não está pitando, está tranquilo, eu já venho e já ajusto, tá, o fluxo da bomba de sangue. Porque aí eu faço com que o meu paciente ganhe tempo, né? Tempo de diálise é precioso. Então, se eu deixo aí o paciente dialisando muito tempo com fluxo baixo, eu sou responsável por ele não estar atingindo também, tá, o KTV dele. Então, por isso que é importante a gente realmente ter essa responsabilidade. Então, por isso, né, gente, que nós somos profissionais, somos pessoas responsáveis e estamos aqui para entregar o melhor, né, para o nosso paciente, principalmente, eu sempre falo que o paciente é o consumidor final. Então, tudo aquilo que a gente fizer, a gente precisa pensar no bem do paciente, porque é ele que estará recebendo, tá, o nosso trabalho, né, e sofrendo aí as consequências de um bom trabalho ou não, certo? Então, se vocês, né, estão aqui
né, tiraram esse tempo nesse dia, às vezes a maioria de vocês está descansando, tá? Tirar esse tempo para aprender mais, é porque vocês são profissionais diferenciados e é desse tipo de profissionais que o mundo está precisando, que a enfermagem está precisando e que eu estou precisando dentro da minha comunidade. São profissionais assim que eu gosto de ter por perto. Então, hoje aí é o último dia das inscrições com o desconto, R$200 de desconto. A prestação, né, a parcela, a prestação não, porque a gente não está financiando uma casa, né, gente? A prestação, a parcelinha é uma parcela que eu tenho certeza que se você pensar um pouquinho, né, falar, se eu cortar essa pizza, né, no final de semana, ou se eu cortar, sei lá, o lanche da cantina, se eu cortar, sabe, são pequenos detalhes para investir em si, né, investir em conhecimento, tenho certeza que vai ser muito mais válido do que algo que a gente come hoje e amanhã já nem lembra mais, né? Então esse conteúdo vocês vão ter aí para estudar por muito tempo, quantas vezes quiser, são videoaulas gravadas, além das mentorias ao vivo. Então assim, vocês podem usar e abusar da minha pessoa, né? Eu estarei à disposição de vocês para a gente poder tirar as dúvidas, né? E deixar vocês aí seguros e tranquilos naquilo que vocês, né, fazem aí no dia a dia. Então é isso, tá? Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Temos frase? Temos frase? Vamos colocar uma frase? Vamos colocar uma frase, né, gente? Porque vocês sabem que eu gosto de frase. Sempre, quando falta essa frase, vocês sentem falta também. Então, acho importante sempre ter algo aí pra gente motivar, pra gente, às vezes, dar aquele up, né? Tirar a gente ali da zona de conforto. Então, às vezes tem umas frases que cutucam um pouquinho mais, outras menos. Mas então, vamos para a frase de hoje. Não procure estudar muito hoje. Procure estudar pouco todos os dias. Essa é a chave do aprendizado. Então, quando a gente tenta, né, aprender tudo de uma vez, encher a nossa cabeça de informação, é igual estudar de última hora, né, gente? A gente teve o ano inteiro para estudar, aí vai ter a prova, a gente quer aprender tudo de uma única vez. Então, isso não tem cara de que vai dar certo, né? Então, é importante a gente estudar um pouco a cada dia, né? A gente teve uma semana de imersão, então vocês tiveram bastante conteúdo, mas só isso não vai ser o suficiente, tá? Então, busquem mais conhecimento, seja dentro da plataforma comigo, ali eu garanto, né, o que vocês vão aprender, ou seja fora também, tá? Você tem livre-arbítrio aí para escolher, mas esteja sempre buscando conhecimento, esteja sempre buscando algo novo, porque realmente essa é a chave do sucesso, tá? Então a gente se vê lá dentro da comunidade. Quero dar as boas-vindas para vocês que ainda não estão, porque eu tenho certeza que hoje você se decidiu se capacitar ainda mais. Então a gente se vê lá dentro. Um beijo, uma boa noite para todo mundo, uma ótima semana, né? Que seja uma semana abençoada, uma semana com muitas conquistas, que vocês possam aí continuar correndo atrás dos sonhos de vocês e o melhor de tudo, né, realizando eles. Então, um beijo, um abraço e a gente se vê na próxima.